Let's pray. Vamos orar. Father in heaven, Pai nos céus, thank you so much for your Son, muito obrigado pelo teu Filho, the Lord Jesus Christ. o Senhor Jesus Cristo. He is your promise to us Ele é a tua promessa a nós, of a clean heart, de coração puro, of victory over every sin, de vitória sobre todo o pecado, of victory over death and the grave, de vitória sobre a morte, sobre a sepultura, of victory over all the enemies of our soul. de vitória sobre todos os inimigos da nossa alma. He is the promise of our restoration and healing. Ele é a promessa do nosso restauro, da nossa cura. And we surrender all to Him and Thee tonight. E nós rendemos tudo a Ele e a Ti esta noite. Show yourself strong on our behalf. Mostra-te poderoso a nosso favor. Pour out your Spirit and your blessing upon this church. Derrama o teu Espírito e a tua bênção sobre esta igreja. Start a fire here that will spread across Portugal. Começa fogo aqui que se alastre por todo Portugal. Speak your righteousness into our lives. Fala a tua justiça na nossa vida. Open our mouths that we might show forth thy praise. Abra a nossa boca para que te possamos louvar. We thank you. Nós agradecemos-te. In Jesus' name, No nome amen. de Jesus. Amém. In the days of Christ, the leaders and teachers of Israel were powerless to resist the work of Satan. Nos dias de Cristo, os guias e mestres de Israel eram impotentes para resistir a Satanás, For they were neglecting the only means by which they could have withstood evil spirits. pois negligenciavam o único meio pelo qual se podiam opor aos maus espíritos. It was by the word of God that Christ overcame the wicked one. Foi pela palavra de Deus que Cristo venceu o maligno. The leaders of Israel professed to be the expositors, the teachers of God's word, but they had studied it only to sustain their own traditions and to enforce their man-made observances. Os guias de Israel professavam ser expositores da palavra de Deus, mas haviam-na estudado apenas para apoiar as suas tradições e impor as suas observâncias de origem humana. By their interpretation, they had made God's word express meanings that God had never given. Haviam, por suas interpretações, feito com que ela exprimisse sentimentos que Deus nunca tivera em mente. Their mystical construction of God's word made indistinct that which he had made plain. As suas místicas apresentações tornavam indistinto aquilo que ele fizera claro. They disputed over insignificant technicalities, and they practically denied the most essential truths. Disputavam sobre insignificantes questões de técnica e negavam, por assim dizer, as verdades essenciais. Thus, faithlessness and disloyalty were sown widespread. Assim, difundia-se amplamente a falta de fé, a deslealdade. God's word was robbed of its life-giving power, and evil spirits worked their will. Roubavam à palavra de Deus a sua força doadora de vida e os espíritos maus operavam à vontade. You look at Mary Magdalene. Vocês olham para Maria Madalena. They caught her as a prostitute, Eles apanharam-na como uma prostituta. and she had been caught in the act of adultery. E ela tinha sido apanhada no ato de adultério. And they brought her and they threw her on the ground at Jesus' feet. E eles trouxeram-na e lançaram-na para o chão aos pés de Jesus. And they said, the law says she has to die. E eles- What do you say? E eles disseram, a lei diz que ela tem que morrer. O que é que tu dizes? Later on, Jesus told them, Mais tarde Jesus disse-lhes, you don't understand my word. vocês não compreendem a minha palavra.
If you had only understood what this meaneth, I will have mercy and not sacrifice. Se vocês simplesmente compreendessem o que é que isto significa, eu desejo... I desire mercy or judgment? I desired mercy and not sacrifice. Eu desejo misericórdia e não sacrifícios. Jesus did not throw away the law that he had given. Jesus não descartou a lei que ele tinha dado. But Sister White and the Bible say it's impossible for us to keep it except he is inside of us. Mas a irmã White e a palavra de Deus dizem-nos que é impossível guardarmos a lei a não ser que ele esteja dentro de nós. We may change what the body is doing, but we can't change our own heart. Nós podemos mudar aquilo que o nosso corpo faz, mas nós não podemos mudar o nosso coração. That's why he says in Revelation, I'm standing at the door of your heart and I'm knocking. É por isso que ele diz em Apocalipse, eu estou à porta do teu coração e bato. Please let me come in. Por favor, deixa-me entrar. Jesus took her sins upon himself. That's why he could let her go free. Jesus tomou os pecados de Maria Madalena sobre si próprio. Foi por isso que ele pôde deixá-la sair desta situação. Sister White tells us that for every person he forgave, Ellen White diz que por cada pessoa que ele perdoou, for every person he healed, por cada pessoa que ele curou, for every demon that he cast out, por cada demónio que ele expulsou, he had to take that person's sins upon himself. ele teve que tomar os pecados dessas pessoas em si próprio. Because that's how the devil loses his rights. Where there is no sin, Satan can't come in. Sorry, could you repeat? That's how the devil loses his right. É assim que o diabo perde os seus direitos. Because where there is no sin, Satan can't come in. Porque onde não há pecado, Satanás não pode entrar. The Garden of Eden, Jardim do Éden, Eve and the serpent. Eva e a serpente. Satan spoke through that serpent and he said, hath God really said? Satanás falou pela serpente e disse, foi assim que Deus disse? I know it says that, but that's not what he really means. Eu sei que foi isso, é isso que é dito, mas não é isso que ele quer dizer. He caused her to doubt and question. Ele levou-a a duvidar, a colocar questões, a questionar-se. Eve was a symbol of you and I. Eva foi símbolo de cada de nós. God says in Deuteronomy, Deus diz em Deuteronômio, oh, that they were wise and they understood this. Yea, that they would consider their latter end. se eles fossem sábios, entenderiam isso e atentariam para o seu fim. For how should one man chase 1,000 and two men put 10,000 to flight? Como poderia só perseguir 1.000 e dois fazer rugir 10.000? Except their rock or their mighty one had given them up. A não ser que a sua rocha os vendesse, desistisse deles. When King David went out to meet his brothers and bring them food, and there was an enemy across the valley that was huge. Quando o rei Davi saiu para trazer alimento, comida aos seus irmãos e havia este gigante no vale a enfrentá-los. His name, Goliath. O seu nome, Golias. He was shouting challenges to God's children. Ele estava a lançar desafios, a desafiar o povo de Deus. And the Bible says that King Saul was head and shoulders taller than anyone else in Israel. E a Bíblia diz que Golias tinha os seus ombros e a sua cabeça acima de qualquer homem em Israel. And all those mighty men of valor were trembling because of the giant. E todos aqueles homens valorosos estavam a tremer diante daquele gigante. And King David was not a boy. E o rei Davi, ele não era rapazinho. We know he was not 30 years old because he was taking care of the flocks and he was not there for the war.
Nós sabemos que ele não tinha 30 anos porque ele estava a tomar conta do rebanho e não estava ali na guerra. But he was a young man, probably in his 20s. Mas ele era um jovem, provavelmente nos seus 20. And you know what he said when he heard these challenges? E vocês sabem o que é que ele disse quando ele ouviu estes desafios? He said, "Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God?" Ele disse: quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? If they put a nightclub down the street, why do we sit in our homes and say there's nothing we can do? Se eles puserem uma discoteca aqui ao fundo da rua, if they do that, why? Could you repeat? If Why they do put we an- sit in our homes and say there is nothing we can do? Porque é que nós nos sentamos nas nossas casas e dizemos que não há nada que nós possamos fazer? If we see our loved one falling into sin over and over again, why do we say there is nothing we can do? Se nós vemos alguém que nós amamos cair em pecado vez após vez após vez, porque é que nós dizemos que não há nada que nós possamos fazer? We have been told to pray in faith. É-nos dito e foi-nos dito que nós deveríamos orar com fé. Lay hold on the word of God and say, I will not let you go except you bless us. Tomai posse da palavra de Deus e dizei a Deus: eu não te deixarei ir enquanto não nos abençoares. For the prayer of faith will move mountains. Porque a oração da fé moverá montanhas. It can sure move that terrible wicked store or club off your street. E com certeza poderia mover essa discoteca ou essa loja esotérica do fundo da vossa rua. It can surely save your boy or girl who has strayed. Certamente poderia salvar o vosso filho ou filha que se desviou da fé. God says, for their rock, their mighty one, is not like our rock, the Lord Jesus Christ. Porque Deus diz que a sua rocha não é como a nossa rocha, o Senhor Jesus Cristo. Even our enemies themselves know this. Sendo até os nossos inimigos juízes disso, conhecendo isso. For their vine, their grapevine, is as the wine of Sodom. It's sour and bitter. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma, é amarga. Now listen to what the Lord says. Agora ouçam o que o Senhor diz. Their wine is the poison of dragons and the cruel venom of asps. O seu vinho é veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. It's words. São palavras. Jesus said, my words are spirit and life. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Their words are poison. As suas palavras, as palavras deles são veneno. They cause drunkenness and confusion. Causam embriaguez, confusão. They cause doubt and fear. Causam dúvida, receio. Now I want to show you a verse that you're familiar with. Agora eu quero mostrar-vos um versículo com o qual vocês estão familiarizados. Revelation chapter 12. Apocalipse capítulo 12. You see that dragon? Vocês veem este dragão? That's a Chinese dragon. Este é um dragão chinês. They have those everywhere in China, Japan, Taiwan, India. Eles têm estes dragões em todo o lugar, no Japão, na China, na Índia. What is coming out of his mouth? O que é que está a sair da sua boca? Water? They were saying. Water. Jesus said, I will give you water of life. But the dragon is got water coming out of his mouth. Jesus disse: eu dar-vos-ei água viva. Mas aqui nós temos o dragão a dar água da sua boca. The great dragon, that old serpent called the devil and Satan, was cast out of heaven, and he cast out of his mouth water like a flood after the woman. A Bíblia diz: e o grande dragão, a velha serpente, chamada o Diabo e Satanás, lançou da sua boca na direção da mulher água como um rio, para fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. So that he might cause the woman, God's people, Zion, to be carried away by the flood.
para fazer com que ela, a mulher, Sião, fosse arrebatada pela corrente. Satan said, if I can't get rid of the Word of God, if I can't destroy the true Word of God, I'll flood the world with 1,000 different versions. Satanás disse, se eu não conseguir destruir a palavra de Deus, eu vou inundar o mundo com 1001 outras versões. He said, if they're going to church for 2 hours a week, I'll play my rock and roll and my dance music in their ears 8 hours a day. Satanás disse, se eles vão à igreja 2 horas por dia, eu vou fazer com que a minha música... sorry, could you repeat? I'll play my music Eu in farei their com que- ears 8 hours a day. Eu farei com que a minha música soe nos ouvidos deles por 8 horas por dia. If they go to church, I'll cause them to get sleepy during the message. Se eles forem à igreja, eu vou fazer com que eles fiquem com sono durante a mensagem. Let me tell you something. I'm not fussing at you. I'm fussing at me. Deixem-me dizer-vos uma coisa, eu não estou a lançar isto à vossa cara, eu estou a falar para mim. When I was battling to get free, I would go in there and I would know I need to read my Bible and I would be wide awake. Quando eu estava a lutar, when you were... Battling to get free? Quando eu estava a lutar para ser livre, eu abria a minha Bíblia e eu estava desperto. E eu sabia que tinha que ler a minha Bíblia. And I was wide awake. E eu estava desperto. And I would look for where to read E eu procurava o que ler. and I would start reading. E eu começava a ler. And in just a couple minutes, E apenas passado alguns I would minutos, jerk and I couldn't keep my eyes open. eu começava quase a adormecer e eu nem conseguia manter os meus And olhos abertos. I would start praying E eu começava a orar. and I would start falling E eu asleep. começava a adormecer outra vez. And I would shake and I would be like, what's wrong? I was awake 5 minutes ago. E eu estremecia e eu pensava, o que é que está a acontecer de errado? Eu estava desperto há 5 minutos atrás. And then I read in God's Word when Jesus was in the Garden of E Gethsemane. depois eu li na palavra de Deus que quando Jesus estava no jardim do Getsemane, And Jesus asked his disciples, please pray for me. e Jesus pediu aos seus discípulos, por favor, orem por mim. And the Bible says a spirit of slumber came upon them. E a Bíblia diz que um espírito de sono caiu sobre eles. Ellen White said it was a fallen angel that came and caused them to feel exhausted and tired so that they would not pray. Ellen White diz que foi um espírito maligno que veio e trouxe a exaustão sobre os discípulos para que eles adormecessem e não orassem. You know what you have to do? Sabem o que é que têm que fazer? You claim God's promise. Vocês clamem as promessas de Deus. My people are my sheep. O meu povo é o meu rebanho. Obrigado. I am their shepherd. Eu sou o seu pastor. My sheep will hear my voice and follow me. O meu rebanho ouvirá a minha voz e irá seguir-me. And the voice of the stranger they shall not hear. E a voz do estranho eles não irão ouvir. Get thee behind me, Satan. Para trás de mim, Satanás. And then you thank God. E depois agradecem a Deus. Jesus said to the woman at the well, Jesus disse à mulher junto ao poço, that's you and I. e isso é para mim e para ti. If thou only knewest the gift of God and who it is that saith to thee, give me something to drink. Se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, Thou wouldest have asked of me, and I would have given you, your name, living water, life-giving water. tu lhe terias pedido e ele te haveria dado a ti, e colocamos o nosso nome, água viva, a água que dá vida. This he spake of the Spirit of God. Mas ele falou a respeito do Espírito. For the words I speak unto you, they are spirit and they are life, Porque as palavras que vos falo, elas são Espírito e vida. which they that believe on him will receive.
aquelas que os que acreditam nele deverão receber. Revelation 16, I saw 3 unclean spirits Apocalipse 16, e eu vi 3 espíritos imundos out of the mouth of the dragon, spiritualism, saírem da boca do dragão, espiritismo, out of the mouth of the beast, e da boca da besta, out of the mouth of the false prophet. e da boca do falso profeta. For they are the spirits of devils working miracles. Pois são espíritos de demónios que operam sinais. People in our church, they say, one day that's going to happen. As pessoas na nossa igreja dizem, dia isso irá acontecer. It's happening now. Está a acontecer agora. They are putting yoga into public schools. Eles estão a colocar yoga nas escolas públicas. We saw a sign today for yoga for little children. Nós vimos hoje um placar para yoga para crianças pequeninas. Hollywood is teaching spiritualism to our children and our older people. Hollywood está a ensinar espiritismo às nossas crianças e mesmo aos mais velhos. The music industry is hypnotizing us through the rhythm of the sound. A indústria musical está a hipnotizar-nos através do ritmo da música. For one reason, Por uma razão. these spirits are speaking and they go forth unto the kings of the earth and the whole world to gather them together to the battle of that great day of God Almighty. Estes espíritos estão a falar para ir ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. 2 armies are being prepared tonight. 2 exércitos estão a ser preparados esta noite. The armies of our Savior O exército do nosso Deus, do nosso Salvador, and the armies of the great rebel. e o exército do grande rebelde. And tonight we are making a choice of which side we want to stand with. E esta noite nós estamos a tomar uma escolha sobre de que lado nós queremos estar. Now I want to show you why the Word of God is so important. Agora eu quero mostrar-vos porque é que a palavra de Deus é tão importante. God spake all these words, saying, E Deus falou todas estas palavras dizendo: Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. Não te curvarás diante deles, nem os servirás. For I, the Lord thy God, am a jealous God. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Like a husband is jealous over his wife. Assim como um esposo é zeloso pela sua noiva. These are men from America and Europe. Estes são homens dos Estados Unidos, da Europa, And they travel to the Shaolin Temple, the birthplace of martial arts. e eles viajaram até ao templo Shaolin, the birthplace of, Martial arts. o local de nascimento das artes marciais. And they do that so that they can bow before the Grand Master there. E eles fazem isto para se poderem curvar perante o grão-mestre lá. And they are asking for his blessing upon their lives and their students. E eles ali pedem bênçãos sobre as suas famílias e os seus estudantes. Moreover, the Lord said, Mas ele disse: I am the God, the mighty one of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Eu sou o Deus Todo-Poderoso do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. E Moisés escondeu a sua face porque estava com medo de olhar para Deus. If you go to a traditional martial arts school, they are bowing before instructors and masters and grandmasters. Se vocês forem a uma escola de artes marciais tradicional, eles curvam-se perante os seus mestres, os seus instrutores, os seus grão-mestres. I have to tell you, most of those men and women that are instructors in the martial arts,
do not see this. Eu tenho que dizer-vos que a maior parte dos homens e mulheres que são instrutores nas artes marciais, eles não veem isto. Satan has blinded their minds. Satanás cegou as suas mentes. Listen to this Zen Buddhist master. Ouçam este mestre budista zen. He says, by bowing, we are giving up ourselves to the Tao, or universe. Ele disse, ao curvarmos-nos, estamos a render-nos ao Tao, ou ao universo. That means surrender. Isso significa render-nos. When you walk into a dojo, or a martial arts school, or a yoga studio, Quando vocês entram num dojo ou numa classe de artes, numa sala de artes marciais, and they ask you to bow, e eles vos pedem que se curvem, you don't know it, and they may not know it, vocês não sabem e eles podem não saber, but it is the spirits that are whispering in their ears that tell them they need to have those that come in bow. mas são os espíritos que sussurram aos seus ouvidos que lhes dizem que as pessoas que ali vêm têm que se curvar. And then they look at God, those spirits, E depois estes espíritos olham para Deus and they say, I thought this was your child. e dizem, eu pensava que estes eram os teus filhos. Why is he bowing to me? Por que é que ele se está a curvar perante mim? And they mock our Savior. E eles fazem pouco do nosso Salvador. To give up ourselves means to give up our dualistic ideas and become one. Rendermos-nos significa deixar as nossas ideias dualistas e torná-las uma só. When you become one with everything that exists, you find the true meaning of being. Quando nos tornamos um com tudo o que existe, encontramos o verdadeiro significado de ser. Jesus prayed, Father, I want them all to be one as you and I are one. Jesus orou, Pai, é meu desejo que todos eles sejam um, como tu e eu somos um. That doesn't mean we just grit our teeth and try to get along. Isso não significa que nós cerramos os dentes, obrigado, e Grit our teeth, And- just strive to get along. que nós cerramos os nossos dentes e tentamos, pelos nossos esforços, dar-nos todos bem. It means that if Jesus and God live in you, and Jesus and God live in you, and Jesus and God live in me, Significa que se Jesus e Deus habitarem em vós e habitarem em mim, His Spirit will make us one. o seu Espírito far-nos-á um. Namaste. Namaste. How many people have ever heard that phrase? Quantas pessoas aqui já ouviram essa frase? Okay, we're not going to write anybody's name down. Nós não vamos apontar aqui o nome de ninguém. Where have you heard that phrase? Onde é que vocês ouviram esta frase? Movies. Movies? T-shirt? Oh? On a yoga class? Namaste. I'm going to show you what that word means from their own dictionary. Namaste. Eu vou mostrar-vos o que esta palavra significa nos seus próprios dicionários. If you ask a Hindu guru, Se vocês perguntarem a um guru hindu, they will tell you that phrase literally means the divine God or goddess in me bows to the divine goddess or goddess in you. ao perguntarem, eles dir-vos-ão que Namaste significa literalmente o divino dentro de mim curva-se perante o divino dentro de ti. In America, do you know what the American teachers will tell their students? Nos Estados Unidos, sabem o que é que os instrutores americanos dizem aos seus estudantes? No, it doesn't really mean that. Não, não significa isso assim. It's a way of greeting or leaving a class respectfully. É uma maneira de nos cumprimentarmos ou de terminar a aula respeitosamente.
You can be a Christian. This is just a greeting. Vocês podem ser cristãos, isto é apenas um cumprimento. But what did God say? Mas o que é que Deus disse? Satan is still whispering today. Satanás ainda sussurra hoje. This is from a dojo in Great Britain. Este é um dojo na Grã-Bretanha. The bow-in ceremony is based on a Shinto ritual banishing evil spirits and inviting the presence of the gods. A cerimónia da vénia é baseada num ritual Shinto, banindo espíritos malignos e convidando a presença dos deuses. However, in the context of training, students may think of this ritual as banishing their own personal demons. Contudo, no contexto de treino, os estudantes devem olhar para este ritual como uma forma de expulsar os seus demónios pessoais. So when I show up at the Tai Chi class or the yoga studio or the martial arts class, Então, could you repeat? when I show up at the Tai Chi or martial arts or yoga class, Então, quando eu compareço numa aula de yoga ou de tai chi ou de artes marciais, and I bow to my instructor, e eu me curvo perante o meu instrutor, maybe I have evil spirits of selfishness and bitterness or pride or sensuality. talvez eu tenha espíritos malignos de sensualidade, de paixão, de orgulho, de amargura. And when I bow to this man or woman in front of me, E quando eu me curvo perante este homem ou mulher à minha frente, they have a spirit that is higher in rank. eles têm um espírito que é superior em grau. Even Ellen White says the evil spirits and the good angels, they're not all the same. Mesmo a irmã White diz que os anjos de Deus e os espíritos malignos, eles não são todos iguais. They have different positions and different operations or work that they do. Eles têm diferentes posições e diferentes trabalhos, funções. So when I bow, Então, quando eu me curvo, that evil spirit in the instructor looks at the evil spirits that have been following me and whispering in my ear, quando eu me curvo, o espírito maligno no meu instrutor olha para os espíritos malignos que têm sussurrado aos meus ouvidos e que me têm perseguido. and that spirit says, "You guys can wait outside. I'll be done with them in a little while." Ele diz, vocês podem esperar lá fora que eu vou terminar isto num instante. Somebody can be depressed and they go to a yoga class Alguém pode estar deprimido e ir a uma classe de yoga and they go, "Wow, I feel so much better." e depois dizer, uau, eu sinto-me tão melhor. They don't realize the spirit in the yoga teacher just told the spirit of depression, "Wait outside till after the class." Eles não compreendem que o espírito do instrutor da classe acabou de dizer aos espíritos malignos que o atormentam, esperem lá fora até eu terminar a aula. So on the way home, this thought comes to the person's mind. Então, no regresso a casa, este pensamento vem à mente da pessoa. I always feel so good when I go to that place and practice that. Eu sinto-me sempre tão bem quando eu vou a este lugar e pratico isto. And the devil says, "I got them." E o diabo diz, já são meus. The words spoken during the bow in and bow out ceremony can be translated as this: As palavras proferidas durante as cerimónias das vénias podem ser traduzidas como "In every moment, another chance for enlightenment." a cada momento uma oportunidade para sermos iluminados. You remember what Satan said? Lembram-se o que é que Satanás disse? If you will eat the words that I'm speaking, your eyes will be opened. Se te alimentares das palavras que eu falo, os teus olhos irão abrir-se. The Lord said to Moses, O Senhor disse a Moisés: "Put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground." Tira as tuas sandálias, pois o terreno que pisas é chão sagrado. When you go into most yoga studios and Tai Chi studios and martial arts, Quando vocês vão a salas onde se pratica yoga, tai chi, artes marciais, everyone takes their shoes off before they go in to train.
todos tiram o seu calçado antes de começar o treino, iniciar o treino. And many people say, oh, it's because they don't want us to mess up the floor. E muitas pessoas dizem, é porque eles não querem que estraguemos o chão. I remember the first time I went to a martial arts school. Eu lembro-me da primeira vez que eu fui a uma escola de artes marciais. And the man told me, you have to take your shoes off before you can step into the dojo. E o homem disse-me, tu tens que tirar o teu calçado antes de entrares no dojo. And he started showing me how to kick. E ele começou a mostrar-me como pontapear. And you know what went through my mind? E vocês sabem o que é que passou pela minha mente? That's going to hurt my foot to kick somebody without any shoes on. Isso vai magoar, vai aleijar-me nos pés ter que pontapear alguém sem os meus sapatos. And he had a reason for that. E ele tinha uma razão para isso. He said, we don't want you to really hurt each other when you're fighting. Nós não queremos que se magoem uns aos outros quando estão a lutar. But then they would teach you to pull the toes back so that you were striking with the bone structure of the foot, not with the flesh. Mas depois eles ensinavam-nos a levantar os dedos para que nós pontapeássemos com o osso e não com a carne. And a thought went through my mind. E um pensamento passou pela minha mente. If I get in a fight on the street, Se eu me envolver numa luta na rua, am I going to have time to take my shoes off? será que eu vou ter tempo para tirar os meus sapatos? But if I practice that, Mas se eu praticar isso, that's what's going to happen. é isso que vai acontecer. And I remember when I was 16, E eu lembro-me quando eu tinha 16, I almost got into a fight with a man at the shopping mall. eu quase me envolvi numa luta com um homem no shopping. And he went to the school that I went to and he did not like me. Sorry, could you repeat? He went to the school that I went to and he did not like me. E ele frequentava a escola que eu frequentava e ele não gostava de mim. And I was not a Christian. E eu não era cristão. But when he started challenging me, Mas quando ele me começou a desafiar, I got very upset. eu fiquei muito irritado. Pride. O orgulho começou a subir. It would have been better if I just said, you are better than I, and walk. Teria sido melhor se eu apenas tivesse dito, tu és melhor que eu, e fosse embora. It's pride that causes contention, É o orgulho que cria tensão, even between a husband and a wife. mesmo entre marido e mulher. And I have to apologize to my wife very often. E eu tenho que pedir perdão à minha mulher muitas vezes. So he challenged me, Então ele desafiou-me. and I told him, I'm done, we're going to take care of this right now. E eu disse-lhe, eu já estou farto disto, nós vamos resolver isto agora. And I stepped forward, E eu avancei and he said, wait, e ele disse, espera, wait. espera. And he started taking his shoes off. E ele começou a tirar os sapatos fora. Don't take your shoes off for anyone except God, unless their carpet is new. Não tirem os vossos sapatos a não ser para Deus ou a não ser que alguém tenha uma carpete nova. You understand what I mean? Vocês percebem o que eu quero dizer? The word dojo, which is the Japanese name for their training hall, A palavra dojo, que é o nome japonês para a área de treino, it means a place of the way. significa um lugar do caminho. It's a way of life. É uma maneira, é um modo de vida. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. They say it's a way, a place of the way. Eles dizem que é um caminho, que é um lugar do caminho. Another word for way is path. Uma outra palavra para caminho é caminho. We don't have another one. A path. Um caminho. So where are they going? Where does the path lead? Então, para onde é que eles estão a ir? Onde é que este caminho leva? All of these arts
when you get to the master level, Todas estas artes, quando vocês chegam ao nível de mestre, they tell you it is to become one with a God. eles dizem-vos que é o tornar-se um com um Deus. And in that way, you will achieve eternal life. E dessa maneira vocês irão alcançar a vida eterna. They tell you that at master level. Eles dizem-vos isso no nível de mestre. But little children and grown men and women, Mas as pequenas crianças e homens e mulheres crescidos, adultos, they go into the studio eles entram neste estúdio, nesta and sala, they bow e curvam-se, and they take their shoes off tiram os seus sapatos and they take the first step onto enchanted ground. e dão o primeiro passo em terreno encantado. The Chinese word for training hall, A palavra chinesa para a área de treino, Daojiang, Dao Cheng, it means a place of enlightenment. significa um lugar de iluminação. This man, Este homem, do you recognize him? vocês reconhecem-no? See, Chuck Sim. Norris. Chuck Norris. This quote is not from him, but from his friend in the middle. Esta citação não é dele, mas de um amigo seu no meio. And we need to pray for these men. Seriously, pray E nós precisamos de orar por estes homens, a sério, precisamos de orar, that their eyes will be opened. para que os seus olhos se abram. Duke Tershell said, Duke Tershell disse: I don't think people really know why they're taking their shoes off other than they were told to. Eu não creio que as pessoas realmente saibam o porquê de se descalçarem, a não ser porque lhes é dito para o fazerem. Most instructors I've asked played it safe and they said, it's tradition. Just don't ask what tradition because then you'll be right back where you started. A maioria dos instrutores a quem eu perguntei jogaram pelo seguro e disseram: é tradição. Só não lhes perguntem que tradição, porque vão voltar exatamente aonde começaram. The way I present my answer when the student asks, why are we taking our shoes off, is a longer version of this. A maneira como eu apresento a minha resposta quando o aluno me pergunta por que é que nos descalçamos é uma versão mais alargada do seguinte: The student removes his shoes to yield to the instructor's right to lead on the path. o aluno retira o seu calçado para se submeter ao direito que o instrutor tem de liderar no caminho. The instructor removes his shoes because he also is yielding to a higher power. O instrutor retira o seu calçado porque também ele se submete a um poder superior. This instructor said, Este instrutor disse: train in the dojo as often as you can. Consider it to be a sacred, holy place. treina no dojo tanto quanto puderes. Considera-o um lugar santo, sagrado. This is a place of honor and learning. Think of it as holy ground. Este é um lugar de honra e aprendizagem. Pensa nele como solo sagrado. Do you see how Satan is setting his kingdom up in the place of God's? Vocês veem como Satanás está a estabelecer o seu reino no lugar do reino de Deus? To the Aikidoist, Para o praticante de Aikido, someone who practices Aikido like Steven Seagal, alguém que pratica Aikido como o Steven Seagal, the dojo represents sacred ground. o dojo representa solo sagrado. In many martial arts, the level of sophistication of the art is proportionate to the sacredness of the training space. Em muitas artes marciais, o nível de sofisticação da arte é proporcional à sacralidade do espaço de treino. The higher level of sophistication means the more sacred the space. Quanto mais elevado o nível de sofisticação, mais sacro é o espaço. Since we regard the dojo as someplace sacred,
Only hard work will sustain that place. Visto que consideramos o dojo como um lugar sagrado, apenas o trabalho duro o poderá suster. Every day as we clean the dojo, we are, in essence, cleansing ourselves. Todos os dias, ao limparmos o dojo, estamos na essência a limpar-nos a nós próprios. Aikido training offers no other incentive. O treino de Aikido não oferece nenhum outro incentivo. That man is a 5th degree, Este homem tem o 5º grau, right underneath master level. bem abaixo do nível de mestre. He said the only reason to practice Aikido is to cleanse yourself. Ele diz que a única razão para praticar Aikido é para nos limparmos a nós próprios. Jesus said the only way to be clean is to come to me so I can wash you. Jesus disse que a única maneira de sermos limpos é ir até Ele para que Ele nos possa lavar. God says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, Deus disse, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, that you present your bodies as living sacrifices, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. and let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and mind, E purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, perfecting holiness in the awe of God. aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. If you want to know how to cleanse yourself, Se vocês querem saber como se purificarem, look these verses up. leiam estas passagens. Zechariah 13:1 and John 15:3. Zacarias 3:1 e João 15:3. Earl Montague, Earl Montague, a master in Chinese arts. mestre em artes chinesas. This was when he was young and he was sitting with his master. Isto era ele mais novo, sentado ao pé do seu mestre. He said, directly facing conflict, the boundary between religion and martial arts becomes even more unclear. Enfrentando diretamente o conflito, a fronteira entre a religião e as artes marciais torna-se ainda mais difícil de compreender. We bow to the showman, that's the front of the dojo, Nós fazemos vénia ao showman, a parte da frente do dojo, in honor of our ancestral heritage. em honra à nossa herança ancestral. We bow to our sensei as a gesture of respect for the teacher. Nós fazemos vénia ao sensei como um gesto de respeito pelo professor. For in addition to being a teacher of karate techniques, the sensei is a guide. Pois, para além de ser um professor de técnicas de karaté, o sensei é um guia. A guide to illuminate the path and lead the way for the student. Um guia que ilumina o caminho e orienta o aluno. Jesus said, and be not called rabbi. Rabi, disse Jesus. E Rabi significa mestre, professor, guia espiritual. Porque um só é o vosso mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. For they love the uppermost rooms at feast, and they love the chief seats in the churches. Pois gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas. And they love the greetings in the markets, and to be called of men, Rabbi, Rabbi. Das saudações nas praças e de serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. We are guilty of that in our own churches. Nós somos culpados disso mesmo nas nossas igrejas. You go up to greet a man and say, hi, my name is Eric. Vocês vão e cumprimentam um homem e dizem, olá, o meu nome é Eric. It's good to see you, John. É bom ver-te, João. And he says, don't call me John. I am the head elder. E ele diz, não me chamo João, eu sou o primeiro ancião. Have you ever seen that? Vocês já viram isso? Yes. Sim. Don't call me by my first name. I am Dr. Williamson. Não me chames pelo meu primeiro nome, eu sou o Dr. X. See? Sim?
Don't call me Brother Smith. I am Pastor William Smith. Não me chames irmão Smith, eu sou o pastor William Smith. Or we come up here and sit down. Ou nós vimos para aqui e sentamos-nos assim. I am so proud. I am up front. Eu estou tão orgulhoso, eu estou aqui sentado à frente. Jesus took off his clothes and left a robe, and he washed his disciples' feet. Jesus tirou as suas roupas, colocou um robe e lavou os pés dos seus discípulos. And Peter said, "You cannot do this. This is what a servant does." E Pedro disse, tu não podes fazer isto é o que um servo faz. And Jesus said, "I know. That's why I came, E Jesus disse, eu sei, foi por isso que eu vim. to serve others as I want you to do." Para servir os outros, como eu quero que vocês façam, que tu faças. The dojo is a destination. It is sacred ground. No one ends up in a dojo by mistake. For many of us, it is like coming home. O dojo é um destino, é terreno sagrado. Ninguém chega a um dojo por engano. Para muitos de nós é como regressar a casa. And call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven. E a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. This is not talking about your daddy at home. Isto aqui, não estamos aqui a falar do pai, do papá em casa. God is talking about the priest in Rome. Deus está a referir-se ao padre em Roma, ao Papa. He's also talking about the same thing that happens in Freemasonry and the Illuminati and all the martial arts. Ele está também a referir-se ao que acontece na maçonaria, nos Illuminati e em muitas outras artes. When I first began training under the last Grand Master, Quando eu comecei a treinar sobre aquele que foi o meu último mestre, grão-mestre, he knew what I wanted. ele sabia o que eu queria. I wanted to be a master in these arts, and one day I wanted what he had. Eu queria ser um mestre nestas artes e queria um dia ter aquilo que ele tinha. So he didn't just teach me chi, energy, and fighting. Então ele não me ensinou apenas energia, chi e luta, combate. He taught me the etiquette of martial arts. Ele ensinou-me a etiqueta das artes marciais. And he told me, he showed me a list of the titles in the Japanese and the Chinese arts. E ele mostrou-me uma lista com os títulos chineses e japoneses das artes. And every one of the titles, when you looked up the meaning, E cada um dos títulos, quando vocês veem o significado, it was a family name. era um nome de família. Some of the names meant my brother. Alguns dos nomes significavam meu irmão, Other names meant my uncle, or if it was a woman, my aunt in the martial arts. outros nomes significavam o meu tio, ou se fosse uma mulher, a minha tia nas artes marciais. Your master is interpreted as my father. O vosso mestre é interpretado como o meu pai. A grandmaster is a grandfather in the arts. Grão-mestre é avô nas artes marciais. That's according to the Chinese and the Japanese language. E isto de acordo com a linguagem chinesa e japonesa. Jesus opened his mouth and taught them and said, "And you have heard that it hath been said, an eye for an eye and a tooth for a tooth." E Jesus falou e ensinou-os dizendo, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. But I say unto you, whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. Eu, porém, vos digo que não resistais ao perverso, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. And he tells us in Proverbs, if you do this, it's like putting coals of fire upon your enemy's head. E ele diz-nos em Provérbios que se nós fizermos isto, é como colocar brasas vivas ou brasas de fogo sobre a cabeça da outra pessoa. Because they will go home and their conscience will be burning.
Porque eles regressarão a casa e a sua consciência estará incendiada, estará a arder. They will be convicted in their heart of their need of Christ. Estarão convictos nos seus corações da sua necessidade de Cristo. And Jesus said, E Jesus disse: "Whosoever shall put away his wife, unless it be for fornication, and shall marry another, is committing adultery." Todo aquele que repudia a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, a faz adúltera, e quem casar com a repudiada comete adultério. And whosoever marries her that has been divorced is committing adultery. E quem casar com a repudiada, que está divorciada, comete adultério. I need to talk to you for a few moments about this. Is that okay with you? Eu preciso de falar durante alguns momentos convosco sobre este assunto. Está tudo bem com vocês? Ou por vocês não há problema? This is important. Isto é importante. There are many people that may have fallen into this. Há muitas pessoas que podem ter caído nisto. When the Lord brought my wife and I back together, and honey, you'll have to help me if I've told this story since we've been here, because sometimes I get mixed up. Quando o Senhor me trouxe a mim e à minha esposa de volta juntos, My wife and I had been brought together maybe a year. The Lord reunited us in marriage. after a year you got reunited, you got married again. No. We had been remarried for a year. About a year after that, this event happened. That you are going to tell now. Yes. Após mais ou menos um ano depois de eu e a minha esposa nos termos voltado a casar, A lady called me uma jovem, uma senhora ligou-me and she said, "Eric, I saw the story of what God did, in your life. e ela disse: Eric, eu vi a história daquilo que Deus fez na tua vida. But I have to tell you something the Lord told me to tell you today." Mas eu tenho que te dizer algo que o Senhor me disse para eu te dizer hoje. She said, "You are living in adultery." Ela disse: tu estás a viver em adultério. She said, "God's law says that once you have gotten divorced, you cannot go back." A lei de Deus diz que uma vez divorciado, tu não podes voltar atrás. And then she quoted in the Old Testament where that law was given by God. E depois ela citou no Velho Testamento onde essa lei tinha sido dada por Deus. The enemy came in like a flood. O inimigo veio como uma enchente. All this confusion, Toda esta confusão, all the miracles that Jesus and God had done for my wife and I. Sorry, could you repeat? All the miracles that Jesus and God had done for my wife and I. Todos os milagres que Deus e Jesus tinham realizado por mim e pela minha esposa. A question of doubt. Uma interrogação. And I cried unto God, E eu clamei a Deus. "Have I done wrong?" Eu cometi um erro, But I couldn't. mas eu não tinha como. I knew what He had done for us. Eu sabia o que Ele tinha feito por nós. And the Lord opened the pages of the Bible to Jeremiah chapter 2 and 3. E o Senhor abriu as páginas da Bíblia em Jeremias 2 e 3. And God says, the law says that if a man puts away his wife and becomes another, and she becomes another, A lei dizia que se um homem repudiar a sua mulher e se juntar a outra, the first husband can't take her back o primeiro marido não a pode tomar de volta, because the land will be defiled. porque a terra será contaminada. But then our mighty God speaks these words. Mas depois o nosso Deus poderoso diz estas palavras. He says, "O Israel, you have played the whore with many lovers." You have played Played the whore. You have acted like a whore with many. with many lovers. E depois Deus diz: Israel,
tu tens andado como uma meretriz com tantas outras nações. Yet return to me, for I am married to you. Ainda assim, regressa a mim, porque eu estou casado contigo. If you had only understood this scripture, Se tu tivesses apenas compreendido esta escritura, esta passagem, I would have mercy and not sacrifice. eu teria misericórdia e não sacrifício. Jesus, if you have been divorced and gotten remarried, Se vocês se divorciaram e voltaram a casar, Jesus says, I'm not telling you to get divorced and leave your family. Jesus diz, eu não te estou a dizer para te divorciares e abandonares a tua família. I will take what you have done wrong and I will carry it. Eu tomarei aquilo que tu fizeste de errado e eu próprio levarei esse peso sobre mim. I want you to live for me where you are from this day forward. Eu quero que vivas para mim de onde tu estás hoje para sempre. The means by which we can overcome the wicked one is that by which Christ overcame. O meio pelo qual podemos vencer o maligno é aquele pelo qual Cristo venceu, By the power of his word. pelo poder da palavra. God does not control our minds without our consent, but if we desire and are willing to do his will, his promises are ours. Deus não nos rege a mente sem o nosso consentimento, mas se desejamos conhecer e fazer a sua vontade, pertence-nos a promessa. For he has assured us, we shall know the truth, and the truth shall make us free. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Through faith in these promises, every man and woman may be delivered from the snares of error and the control of sin. Mediante a fé nessas promessas, todo o homem poderá ser libertado dos ardis do erro e do domínio do pecado. Every command is a promise accepted by our will and received into the heart. This command brings with it the life of the Infinite One. Cada ordenança é uma promessa. Aceite voluntariamente, recebida na alma, traz consigo a vida do ser infinito. The shadow of doubt. A sombra da dúvida. This was me the night that I made black belt in Chinese Kung Fu. Este era eu na noite em que me tornei cinturão negro em Kung Fu chinês. This was my wife, my beautiful wife, and my son and my daughter, probably the year or a year after I left home. Esta é a minha bela esposa e os meus dois filhos, provavelmente um ano depois, ou cerca de um ano depois de eu ter saído de casa. And I keep that picture in my Bible because I think, how could I have ever left this? E eu guardo esta fotografia na minha Bíblia porque eu penso, como é que eu fui capaz de deixar isto para trás? But you look at my eyes in Mas- the other picture, Mas vocês olham para os meus olhos na outra fotografia and that was not me. e não era eu. Aquele não era eu. History is repeating. With the Bible open before them and professing to reverence its teachings, many of the religious leaders of our day are destroying faith in the Bible as the word of deity. A história está a repetir-se. Tendo a Bíblia aberta diante de si e professando respeitar-lhe os ensinos, muitos dos guias religiosos do nosso tempo estão a destruir a fé nela como palavra de Deus. In their hands, God's word loses its regenerating and life-giving power. A palavra de Deus perde em suas mãos o poder regenerador. Is everyone still awake? Está toda a gente ainda acordada? Do we have a couple more minutes? Podemos ter mais alguns minutos? Do you need to stand up for a moment and get a breath of air? Precisam de se levantar por um bocadinho e respirar fundo?
They're saying no. Someone said yes, but they're saying no. If you need to, you have my permission. Se precisarem ou quem precisar, tem a minha permissão. 6,000 years ago, our God spoke and said, "Let the earth bring forth green grass." Há 6.000 anos atrás, o nosso Deus falou que a terra produz a erva verde. And today, it's still obeying him. E hoje, a terra ainda continua a obedecer-lhe. The word of our God liveth and abideth forever. A palavra do nosso Deus habita e vive para sempre. Whatever the Permanece. promise is that you need for your life, it is sure. Qualquer que seja a promessa que vocês precisem para a vossa vida, ela é certa. Let me look just quickly. Deixem-me ver algo rapidamente. Side by side with the preaching of the gospel, agencies are at work, which are but the medium of lying spirits. You'll just have to go with me. They'll- Lado a lado com a pregação do Evangelho, agências estão em ação, as quais são nada mais do que um canal de espíritos enganosos. Many a man tampers with these merely from curiosity, but seeing evidence of the working of a more than human power, they are lured on and on until they are controlled by a will that is stronger than their own. Muitos homens se intrometem com elas por mera curiosidade, mas vendo demonstrações de força sobre-humanas, são fascinados a ir sempre mais adiante, até que ficam dominados por uma vontade mais forte que a sua própria. To many, the Bible has become like a lamp with no oil Para muitos, a Bíblia tornou-se uma lâmpada sem óleo, because they have turned their minds to channels of speculative belief. porque voltaram a mente para canais de crenças especulativos. As in the days of the apostles, men tried by tradition and philosophy to destroy faith in the Bible, so it is today. Como nos dias dos apóstolos, os homens procuravam destruir a fé nas Escrituras pelas tradições e filosofias. Assim hoje, Through higher criticism, evolution, spiritualism, theosophy, and pantheism, the enemy of righteousness is seeking to lead souls into forbidden paths. pelos aprazíveis sentimentos da alta crítica, evolução, espiritismo, teosofia e panteísmo, o inimigo da justiça está procurando levar as pessoas para caminhos proibidos. If your children are in public school, like in our country, Se os vossos filhos estão em escolas públicas, como no nosso país, if they are being taught evolution, se lhes está a ser ensinada a evolução, you must go online to YouTube vocês devem ir online ao YouTube or get a set of DVDs like from Kent Hovind. ou obter um pack de DVDs. From who? Kent Hovind. Is this a name? A company? Yes, it's the Person name name. of a man. Então, procurar o canal deste homem. I cannot. Do you want? Kent Hovind. Hovind. Brother Reuben knows him. O Ruben conhece. Powerful videos. Vídeos poderosos. You must take away the enemy's power to deceive your family. Vocês devem afastar, manter longe o poder do inimigo de enganar a vossa família. Walter Veith. Walter White. There are many others. Há muitos outros. When the soul surrenders itself to Christ, a new power takes possession of the new heart. Quando a pessoa se rende inteiramente a Cristo, novo poder toma posse do coração. A change is wrought which man can never accomplish for himself. Opera-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo. It is a supernatural work which brings a supernatural element into human nature. É uma obra sobrenatural introduzindo
sobrenatural elemento na natureza humana. For the soul that has yielded to Christ becomes his own fortress, which he holds in a revolted world. A alma que se rende a Cristo torna-se sua fortaleza, mantida por ele num revoltoso mundo. And he intends that no authority shall be known in your heart but his own. E é seu desígnio que nenhuma autoridade seja aí conhecida senão a sua. God dwells in us through his word. Deus habita em nós através da sua palavra. When you take hold of a promise, he will come and do what he has said. Quando vocês tomam posse de uma promessa, ele virá e fará aquilo que ele disse. And if you struggle to believe that promise, E se vocês têm dificuldades, lutam para crer numa promessa, you must read it out loud with your name in the promise. vocês devem lê-la em voz alta com o vosso nome na promessa. And you do what the Bible says and you go to God. E vocês fazem aquilo que a Bíblia diz e vão perante Deus. And you do what Sister White said and you say, God, you have made this promise to me. E vocês fazem aquilo que a irmã White disse. Vocês dizem a Deus, Deus, tu fizeste esta promessa, fizeste-me esta promessa. I give my life to you. Eu dou-te a minha vida. I surrender my heart to you today. Eu rendo, entrego a minha vida a ti hoje. And I claim this promise because of my Savior. E eu clamo esta promessa devido ao meu Salvador. And I will not let you go until you answer. E eu não te deixarei ir enquanto tu não me responderes. And then you get up off your knees, and from that moment forward, you thank Him for answering. E daí vocês levantam-se dos vossos joelhos e desse momento para a frente começam a agradecer-lhe por responder. Turn with me in your Bible to Mark chapter 11. Venham comigo nas vossas Bíblias a Marcos capítulo 11. We are closing with this verse. Vamos terminar com esta passagem. Mark chapter 11, verse 20. Marcos capítulo 11, versículo 20. And if anyone here doubts, you must argue with Jesus. E se alguém aqui tem uma dúvida, está em dúvida, devem argumentar, raciocinar com Jesus. Not with me, because I didn't say this. Não comigo, porque não fui eu quem disse isto. Your Savior and King promised this to you. O vosso Salvador e Rei prometeu-vos isto. In the morning, as Jesus and his disciples passed by, they saw the fig tree that Jesus had cursed dried up from the roots. Portanto, Marcos 11, 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira que Jesus já tinha amaldiçoado se tinha secado desde as raízes. And Peter, calling to remembrance what Jesus had spoken the day before, E Pedro, lembrando-se daquilo que Jesus tinha dito no dia anterior, saith unto him, Master, behold the fig tree which thou cursed, it's withered away. disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. And Jesus answering said unto them all, E Jesus respondendo disse-lhes, Have faith in God. tende fé em Deus. For verily, truly, I say unto you, Porque em verdade vos digo, whosoever shall say to this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, and shall not doubt in their heart, e não duvidar em seu coração, but shall believe that those things which God hath said shall come to pass, mas crer que se fará aquilo que diz, he shall have whatsoever he saith.
tudo o que disser lhe será feito. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when you pray, believe that you do receive them, and you shall have them. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-eis. The Bible tells us we are to pray in the Spirit. A Bíblia diz-nos que nós devemos orar em espírito. Jesus said, the words that I speak unto you, they are spirit and life. Jesus disse, as palavras que eu vos falo, elas são espírito e são vida. So if you want to see the answers to your prayers, Então, se vocês querem ver as vossas orações respondidas, querem ver as respostas às vossas orações, you must find where God has already promised you what you have asked for. vocês devem encontrar o lugar onde Deus já vos prometeu aquilo pelo qual vocês estão a orar. The other night we were here, Na outra noite, há umas noites, nós estávamos aqui and my friend and my brother Reuben was in back. e o meu amigo, o meu irmão Ruben, estava na parte de trás And I didn't know that he was praying for me. e eu não sabia que ele estava a orar por mim. The Bible tells us in Isaiah that before you call, I will answer, and while you are speaking, I have already heard. A Bíblia diz-nos em Isaías que antes de clamares eu responderei e when you claim I will answer and When you call, I will answer, and while you are yet speaking, I have already heard. e enquanto estiveres ainda falando eu já terei ouvido. And Reuben was praying, and I was up here reading, and Reuben said, E o Ruben estava a orar e eu estava aqui a ler e o Ruben disse, he said, Dear Lord, ele disse, querido Senhor, I feel that Eric needs to share a personal story. eu sinto que o Eric precisa de partilhar uma história pessoal, um testemunho. And I had not done that so far. E eu até ali ainda não tinha feito isso. And I was up here reading what these men and women were saying, E eu estava aqui à frente a ler o que é que estes homens e mulheres estavam a dizer. and I was even telling us the assurances that Ellen White has given us. E eu estava até a referir as certezas que a irmã White nos deixou. And all of a sudden, while he was praying, E de repente, enquanto ele estava a orar, I turned this way and I asked you all a question. eu virei-me nesta direção e fiz-vos uma pergunta. I said, I want to tell you a story. Is that okay? Eu disse-vos, eu quero contar-vos uma história. Pode ser? It was the first time that I had done that this week. Foi a primeira vez que eu fiz isso durante esta semana. And Reuben said he was praying and he was still hearing me up here speaking. E o Ruben disse que ele estava a orar e ainda enquanto estava a orar, estava a ouvir-me a mim aqui à frente a falar. And he raised his head up and thought, I just asked God for that. E ele levantou a sua cabeça e disse, eu acabei de pedir a Deus por isto. Hebrews chapter 11 says, those that come to God must believe that He is. Diz que aqueles que vêm perante Deus devem crer que Ele é. And we must believe that He is a rewarder of all those that seek Him diligently. E que é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Lay hold on Christ. Tomem posse de Cristo. Tell Him how much you need Him and how worthless and helpless you are. Digam-lhe o quanto precisam dele e o quão desesperados e sem valor vocês se sentem. He promised, whosoever lays hold on me, I will not put you to shame. Ele promete que todo aquele que tomar posse de mim, eu não o deixarei envergonhado. Let us close. Vamos encerrar. Father in heaven, Pai nos céus, we come to you in the precious and mighty name of your Son.
Nós vimos até ti no nome precioso do teu Filho, our Lord, our Savior, and our King, Jesus Christ. o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Rei Jesus Cristo. Thank you for hearing our cries tonight. Obrigado por ouvires os nossos clamores esta noite. We ask that you will speak to us. Nós pedimos-te que fales a nós. Show us every part of our lives that we have withheld from thee. Mostra-nos todas as partes da nossa vida que nós temos mantido longe de ti, que nós temos guardado para nós. Do not let us rest Não nos deixes descansar until we have yielded and made things right with thee. até nos rendermos e endireitarmos a nossa relação contigo. We thank you for hearing and for answering, Nós agradecemos-te por ouvires e por responderes. and we do receive. E nós recebemos. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen.